A pessoa vai para casa, ela vai ver o cabelo dela, depois que lavar, opaco, com frizz, poroso. E aí ela vira e fala assim, nossa, foi depois que eu fui naquele salão, foi depois que aquela pessoa escovou meu cabelo. Aí é duro, né, gente? Aí é muito ruim, certo? Seja muito, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cabeleireiro Integrativo. Eu sou a Luma Sakamoto, caso você não me conheça, e eu ajudo você, aspirante ou cabeleireiro, a sair do zero escovação perfeita e se tornar um profissional mais consciente, um profissional que entende dessa parte, tanto do aspecto técnico, quanto também como fazer para você ter mais resultados, como você faz para você se desenvolver, desenvolver a sua confiança, desenvolver a sua carreira de uma forma geral. Gente, quero falar com você que se você já pensou que talvez você esteja perdendo clientes porque você danificou o cabelo da cliente na hora de escovar, ou ainda, se você não começou na profissão, você saiba que você corre esse risco. Você corre o risco de danificar o cabelo da cliente num trabalho super simples que é a escovação. Por isso que hoje eu vou mostrar para vocês quais são os 4 tipos de danos que ocorrem na escovação e como você faz para evitá-los. São 4 tipos de danos e eu vou apresentar para vocês, montei uma aula bem caprichadinha, no mapa mental, tudo certinho, para mostrar para você como é que você evita esses danos na escovação, porque sim, eles acontecem. Bom, o projeto aqui do Cabeleireiro Integrativo, ele tem essa, vamos dizer assim, essa ambição, né, da gente querer que as pessoas tenham uma atuação que seja tanto satisfatória esteticamente, mas que, obviamente, você esteja consciente do que acontece no cabelo, né, quais são as consequências dos trabalhos. Então, hoje você vai entender quais são os 4 tipos de dano que ocorrem na escovação e como é que você faz para evitá-los. Porque às vezes você pode estar perdendo clientes, você pode estar estragando cabelos sem saber, tá? Então, o que eu vou falar hoje para vocês? Eu vou falar sobre esses danos que são alterações que acontecem na fibra capilar. E aí, essas alterações, elas fazem com que as características originais do cabelo fiquem diferentes, né? No caso, quantitativamente ou qualitativamente. Então, hoje, né, o nome técnico para isso que eu vou falar com vocês hoje são as tricoses, tá? Tricoses que são adquiridas, ou seja, elas acontecem, essas alterações do cabelo, porque, de alguma forma, alguma coisa que foi feita, que foi passada, causou essa mudança na estrutura do cabelo, tá? Eu não vou falar sobre tricoses que são pré-existentes. Eu vou dar foco especificamente no que a escovação pode causar de danos, beleza? Então, gente, por que o dano na escovação, por que você tem que entender sobre os danos na escovação? Gente, porque às vezes isso acontece de forma que a pessoa realmente ela não sabe, ela não faz ideia do que ela está fazendo. Então, por isso que eu sou bastante crítica com relação às técnicas de escovação, porque muitas vezes o profissional ele só está visando o efeito estético. E isso é um problema. Por quê? Se o serviço que você faz para cliente vier acompanhado de danos, você pode perder essa cliente. Então, mesmo que ela saia bonita do seu salão, se você danificar o cabelo da cliente, você pode perdê-la. Isso acontece e com muita frequência. Já vi várias vezes isso se repetir em clientes que muitas vezes precisavam só fazer um penteado, né, para um evento numa outra cidade e elas voltam com o cabelo extremamente danificado por conta de uma escovação, por conta de uma vez que passa um babyliss, uma chapinha.
Então a gente tem que entender que os serviços, sim, eles causam dano na fibra, porque na verdade tudo causa dano. Lavar causa dano, prender o cabelo causa dano, pentear, tudo causa dano, certo? E eu quero trazer essa consciência para vocês dos tipos de dano e o que você faz para evitar esses danos. Querendo ou não, a gente causa dano. O dano acontece o tempo inteiro. Fato é, a gente tem que entender como causar menos dano na fibra. Bora lá então aprender sobre os danos na escovação. Vou falar então sobre 4 danos específicos com vocês. Deixa eu aumentar aqui. E esses danos, na tricologia, eles têm um nome técnico aqui, que são as tricoses. Então, o que são essas tricoses? As tricoses, elas são alterações no fio. Sejam elas congênitas, ou seja, a pessoa nasceu com aquilo, com aquele tipo de alteração, seja ela adquirida. Mas, especificamente, eu vou falar hoje das adquiridas com relação à escovação. Bora lá aprender, então, tá? Vamos falar do primeiro dano. Qual que é o primeiro dano que é muito comum de acontecer quando a gente faz serviços térmicos, né, com uso de calor? No caso, a bubble hair. Então, primeiro dano que acontece com bastante frequência nos serviços, que a gente precisa utilizar calor, né? É muito comum acontecer esse bubble hair. O que é esse bubble hair? Esse bubble hair é essa alteração aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa alteração aqui. No bubble hair, olha só o que acontece com essa fibra de cabelo. Coloquei a fontezinha aqui, ó. Percebem que a fibra do cabelo, ela fica cheia de bolhas. Então, são bolhas que acontecem na estrutura do fio de cabelo. Então, a gente tem aqui um fiozinho que tá normal. E aqui atrás a gente tem um fio todo, parece que ele tá todo ondulado, realmente por conta dele ter várias e várias bolhas aí na sua estrutura. Então, olha só, o bubble hair, ele acontece com muita frequência nos serviços onde a gente precisa trabalhar com calor, e eles podem sim trazer consigo uma sensação de ressecamento, mas ele pode ser um estágio inicial também para acontecer outras coisas com o fio. Nessa situação aqui de ressecamento do cabelo, até muitas vezes é visível a olho nu, tá? Mas então você percebe que o toque desse cabelo ele é mais áspero também, ele tem essa coisa de você perceber que o cabelo tá seco, tá? E ele é causado porque existe um superaquecimento de forma rápida na fibra. Então, quando a gente vai fazer Até eu já vou entrar na parte do como evitar, né? Quando a gente vai fazer uma escovação ou mesmo vai fazer um trabalho térmico, a gente tem que se atentar a isso. Então, nessa preparação do cabelo. Porque quando a gente superaquece de forma muito rápida esse cabelo, a água ela tá lá né, presente na fibra, né? Porque quando a gente molha o cabelo, a água ela consegue interagir com a fibra e ela dá uma dilatada, né, nesse fio. E quando a gente superaquece de forma rápida, essa água ela tenta evaporar muito rápido. Só que como ela já interagiu ali com parte do fio, ela fica meio que presa lá e ela tenta evaporar, ela tenta fazer essa transição do estado líquido para o gasoso muito rápido, e isso faz essa dilatação na fibra. Então, literalmente, forma bolhas de cabelo, porque essa água, ela meio que, vamos dizer assim, ela ferve dentro desse fio, e aí acontece isso. Então, como é que você faz para evitar esse tipo de problema? Você tem que fazer uma pré-secagem. Então, você não pode tirar a água de uma vez do cabelo. Dá até, não sei se vocês já viram vídeos no YouTube ou mesmo no Instagram, onde o pessoal pega e passa a prancha direto no cabelo. Gente do céu, aquilo lá me dá agonia, porque você vê que é aquele monte de vapor levantando,
aí a pessoa pega, passa prancha, o cabelo fica liso, mas imagina a quantidade de bubble hair que não dá nesse fio, né? Então é uma coisa horrorosa. Então, como é que a gente vai evitar? Preparando esse cabelo com um nível de pré-secagem adequado. Outro ponto importante, né? Quando a gente não encosta o bico do secador, a gente também reduz o risco de fazer essa evaporação muito rápida na fibra. Até por esse motivo que o bubble hair acontece muito com prancha, tá? É engraçado, né? Como eu brinco que eu faço CSI do cabelo, né? Eu descubro tudo que as pessoas fazem no cabelo porque tem esses sinais, né? Aí uma vez atendendo uma cliente, atendendo o filho de uma cliente, eu olhei o cabelo dele e eu vi um monte de bubble hair, assim, perto da orelha, né? Aí eu falei assim, interessante, por um acaso, vocês andaram fazendo alguma coisa diferente no cabelo dele, né? Aí tava a mãe junto, né? Eu perguntei para os dois, eles começaram a dar risada. Aí ela contou que ela tinha passado prancha no cabelo dele, porque o cabelo dele estava meio compridinho. Então ela tinha passado uma chapinha e, obviamente, ela fez isso de uma forma bem, bem errada, superaqueceu rápido esse cabelo e formou essas bolhas no cabelo dele, né? Então a gente tem que evitar esse contato muito no cabelo úmido, um contato com algo muito, muito quente, como por exemplo a prancha ou mesmo o bico de secador, para evitar isso aqui, tá? Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é com a temperatura e o fluxo de vento. Então, se você percebe assim, que o cabelo está muito quente, você tem que trabalhar ou reduzindo o fluxo do vento, né, velocidade do secador, ou você reduz a temperatura. Tá quente, coloca no morninho lá. Porque isso a gente percebe, né? A gente percebe na hora que a gente está trabalhando, se o cabelo está superaquecendo. E óbvio que a gente precisa sempre da proteção térmica, tá? Eita, nós, hoje eu fiquei sem luz, a internet demorou, o computador deu pau, hoje foi o dia, hein? Mas tá bom, vamos lá. Então, como é que você evita isso também? É com a ajuda de proteção térmica. Vamos resumir? Então vamos lá. Quais são os tipos de alterações, né? O primeiro tipo. Qual é o primeiro tipo de alteração que pode acontecer na hora da escovação, né, que é o que a gente chama de tricose, né? Qual que é essa primeira tricose que pode acontecer? É o bubble hair, porque esse cabelo, ele sofre, né, com essas bolhas, né, no fio, por conta de superaquecimento, né? O cabelo tá muito molhado e aí superaquece rápido, essa água ela quer evaporar, só que ela tá no meio ali no meio cuticular ou até mesmo no meio cortical do cabelo, e ela tenta sair de uma forma muito rápida, ela causa essas bolhas. Como é que a gente evita isso? A gente precisa entender que a pré-secagem é importante, a gente evitar encostar o bico do secador ou mesmo, principalmente, né, como eu citei, a questão do uso da prancha no cabelo super úmido, isso é péssimo, né? E você tem que estar sempre vigilante, então, com relação a controle de temperatura e fluxo de vento e fazer proteção térmica, beleza? Qual é o segundo dano que pode acontecer por conta de escovação? Esse dano aqui de nome horroroso, tricorrexinodosa. O que é tricorrexinodosa? A tricorrexinodosa, ela a gente consegue vê-la a olho nu como pontos brancos. Esses pontos brancos, eles podem ser, quando a gente amplia, né, quando a gente vê uma microscopia, por exemplo, a gente consegue ver que o fio aqui, as fibras corticais elas estão bem já desgastadas, mas o fio não rompeu, né? Por isso que eu coloco aqui que ele é um estágio, né, pré-quebra, né, pré-ponta dupla. A gente percebe que ele tem aqui um desgaste dessa fibra, né, um estiramento dessa fibra, e com isso a gente consegue perceber que o cabelo ele já está até desalinhado. Nesse caso aqui o cabelo está bem danificado. Ele vai estar desalinhado, daqui a pouco ele rompe bem no meio aqui, e aí a gente vai ter um pincelzinho, né, vai ter um fio de cabelo bem danificado. Então,
A tricorrex nodosa, a gente consegue percebê-la como esses pontos brancos no fio, e a gente pode entender também que é um estágio pré-quebra, é um estágio pré-ponta dupla. Aqui a gente já tem uma exposição das células corticais. A gente percebe nesse caso, nesse fio aqui, que perdeu a camada cuticular aqui, que ele está estirado, né? Então, isso daqui é muito frequente, porque, inclusive, eu percebo que ele pode ser causado de duas formas principais, né? Seja por aquecimento, ou seja, quando você está fazendo a escovação, você está aumentando a temperatura do cabelo, você provoca desgaste cuticular, só que isso acontece muito também com relação a estiramento. Por isso que eu pego no pé do pessoal, falo, olha, não precisa puxar o cabelo, não precisa ficar esticando o cabelo. Você pode sim trabalhar, deve trabalhar essa fibra com firmeza, mas sem estiramento excessivo, porque senão você percebe aqui, ó, que as fibras do cabelo elas vão estirando e isso vai fazendo com que a estrutura cuticular do cabelo vá se desgastando. Aí você pega e é como se você literalmente esgarçasse uma corda. Então você vai puxando até que ela fica desse jeito aqui, né? Então, como é que a gente evita esse tipo de dano? Evita puxar o cabelo. Também evita encostar o bico do secador, né? Encosta o bico. Toma cuidado com a temperatura. Faz a proteção térmica, né? Sempre que você vai trabalhar. Mas então, gente, quando a gente olha para esse tipo de dano, isso aqui, você fala assim, você pode pensar, mas eu quero alisar o cabelo. Tudo bem, você vai alisar o cabelo, só que aqui é técnica, para você não causar isso aqui. Você precisa entender, né, das técnicas de escovação, que dentre elas eu falo da técnica de alisamento, onde a gente tem ponto de umidade correto, onde a gente tem tensão correta, direcionamento do ar, né? Você tem uma escova com uma aderência correta também, para que você não fique estirando o cabelo, senão você causa isso aqui, você causa a tal da tricorrex nodosa. Então, muita atenção para você não causar esse tipo de dano no cabelo da sua cliente. Eu tenho que fazer uma junção de conteúdo aí das diversas coisas que eu faço, das diversas áreas de atuação, formas de atuação que eu tenho, né? Como eu sou cabeleireira, eu sei que eu preciso escovar o cabelo rápido, eu sei que eu preciso dar aquela finalização para cliente, só que eu sou tricologista também, né? Então eu vim de um berço, né, vamos dizer assim, profissional, que tem muita influência do meu pai, que ele sempre escovou o cabelo com muito cuidado. Então eu tento juntar isso tudo para trazer para vocês informação que vai unir essa parte de estética, mas de nada vale a estética se você for o causador do dano do cabelo, né? Se você não promover a saúde ou ainda você piorar a condição da saúde do cabelo dessa cliente. Olha lá, vamos falar sobre o terceiro dano que pode acontecer na escovação, que é esse dano de nome horroroso também aqui, são só nomes bem horrorosos, né? Tricorrex nodosa, tricoptilose, triconodose, a gente vai falar da tricoptilose. Isso aqui eu tive que repetir mais 100 vezes para aprender a falar, né? Vamos lá. O que é a tal da tricoptilose? O que é a tricoptilose? Tricoptilose é essa dona aqui que a gente odeia, que as clientes odeiam, que não faz ninguém feliz, que é a tal da ponta dupla. Mas, na verdade, ela pode ser dupla, tripla, quádrupla, né? Então, uma vez tem um artigo também bem legal que eles falam de como a ponta dupla ela vai se as variações da ponta dupla, né? Então, o que é a tricoptilose? Ela é essa bifurcação, ou no caso a gente consegue ver quando está bem ampliado aqui, que não é só uma bifurcação, a gente pode ter muito mais vamos dizer assim, fragmentação desse fio, porque o cabelo ele é uma estrutura, né, de fibras, então a gente não vai necessariamente soltar só separar a fibra em duas partes, ela pode separar em muito mais, né? Então, as pontas duplas,
elas trazem consigo essa sensação, né? Olha só, tem mais coisa que eu posso colocar aqui. Por conta da ponta dupla, a gente também pode ter a questão da opacidade. Opacidade, ou seja, a falta de brilho, ressecamento, tem a questão da porosidade, frizz. Então, quando a gente tem um cabelo que está cheio de pontas duplas, a gente vai perceber que ele não tem um brilho legal, ele tende a ter um aspecto de ressecado, tende a ser um fio que a gente passa a mão e a gente sente como se fosse aquele monte de buraquinhos, né? Até porque pode inclusive a gente ter tido um estiramento anterior, né? Que a gente estava comentando aqui da tricorrexinodose, a estrutura ela pode ter ficado bem danificada assim, e aí com isso a gente já ganhou porosidade nesse cabelo, e aí só falta fica um solo, tipo um solo do deserto, assim, fica todo ressecado, fica sem mais favorável a quebrar. Frizz também acompanha isso aqui, porque quando a gente tem um dano na fibra assim, a gente vai ter uma alteração do equilíbrio eletrostático do cabelo, ele vai ficar mais aniônico ainda, mais negativo. Então, assim, chegou no dano da ponta dupla, dá-lhe vitamina T que a gente fala, né? Tesoura, né, nele, porque dependendo dessa bifurcação, se ela já chego muito abaixo aqui da fibra, a tendência é só o cabelo ficar cada vez pior. E aí os cosméticos eles acabam fazendo só um efeito meio que de maquiagem. Bom, como é que a gente evita causar isso, né? Como é que a gente evita? Aliás, desculpa, o fator causal. Vamos lá, deixa eu trocar aqui. Qual que é o fator causal da ponta dupla? Aquecimento causa ponta dupla, estiramento causa ponta dupla, ou seja, você esquentar demais o cabelo, esquentar rápido, esquentar por muito tempo, você puxar o cabelo, que é o estiramento, né? Ou você esfregar esse cabelo também causa ponta dupla. Então, na hora da escovação, o que eu quero dizer para vocês, né? Como é que eu quero, como é que eu traduzo isso na hora do seu trabalho? Se você tem uma fricção excessiva, ou seja, você está lidando com aquele cabelo que está super embaraçado e não desembaraça, ou ainda se você tem aquela escova que está com as cerdas bem queimadas, tortas, vai fazer muita fricção. Então, percebam como tem correlação aqui da fricção do cabelo com o material, mas também com o manuseio, tá? Então, isso é algo para você prestar atenção. Evite também a ponta dupla com o uso de protetores térmicos, evitando encostar o bico do secador e evitando também, controlando bem essa questão da temperatura, tá? Então, vamos lá. As pontas duplas, elas acontecem por conta de aquecimento, de estiramento, de fricção. As pontas duplas, elas são normalmente acompanhadas por opacidade do cabelo, ressecamento, porosidade, aumento do frizz. E como é que você vai evitar isso? Você vai evitar tomando cuidado com a fricção. Você tem que trabalhar, desembaraçar melhor esse cabelo, tomar cuidado com as suas escovas, né? Você tem que fazer a proteção térmica e evitar o uso excessivo da temperatura, seja por encostar o bico do secador, seja por você aprender a regular o seu secador, tá bom? Agora vamos falar do quarto e último dano que eu vou abordar hoje, que pode acontecer com relação à tua escovação. Esse dano, ele chama-se triconodose. Mas o que é esse dano? A triconodose, ela é isso daqui que acontece no cabelo. Olha só que imagem bonita, essa microscopia eletrônica de varredura. A triconodose, ela é literalmente um nó que acontece na fibra capilar. Então, a triconodose, ela acontece porque, aliás, a gente consegue perceber aqui que esse entrelaçamento da fibra em si mesmo é um nó, triconodose, e ela acontece por que isso? Por que acontece?
Olha só, quando a gente trabalha com cabelos que estão embaraçados, e eu sempre falo isso, ó, prepara essa ponta do cabelo, não faz a tração, não faz o estiramento se o cabelo estiver embaraçado, porque ele pode estar ali só aguardando um pouquinho mais, ele pode ter já torcido e ele pode estar simplesmente aguardando um pouquinho mais de força para você pegar e entrelaçar esse cabelo e causar um nó, tá? Então, tem a ver com o manuseio de um cabelo embaraçado, não saber desembaraçar ou preparar esse cabelo, tem a ver com movimentos também de torção, tá? É lógico que cabelos cacheados vão ser mais fáceis de formarem nós, de formarem triconodose. Mas, como eu falei, o foco aqui é a escovação. Como é que você vai evitar a triconodose? Você aprender a desembaraçar o cabelo com cuidado é fundamental, tá? Principalmente cabelos finos, cabelos cacheados, você ter o cuidado do desembaraçamento. Tanto que, assim, eu acho que é tão básico isso, tão básico, que... e ao mesmo tempo tão negligenciado o desembaraçar, que eu gravei uma aula sobre de como desembaraçar o cabelo sem puxar, sem doer. Quem está no Telegram, aproveitando aqui para avisar, no Telegram depois eu vou postar essa aula para vocês baixarem a aula e assistirem lá e aprenderem como desembaraçar o cabelo do jeitinho certo para evitar a triconodose. Isso tudo aqui, gente, é o que eu acredito que a gente tem que trabalhar, seja nessa parte, como eu falei, estética, mas tendo essa consciência de todo o processo, tá? E outra forma de evitar o nó é você melhorar a penteabilidade, você usar cosméticos que são condicionantes ou que fazem efeito filmógeno. Os cosméticos condicionantes são aqueles que você passa ele no cabelo e o cabelo fica bem, desliza fácil, né? E os produtos com efeito filmógeno também ajudam a facilitar esse manuseio do fio, tá? Então, a triconodose, o que ela é? É um nó no cabelo, e na escovação isso acontece por conta de cabelo embaraçado, por conta de torção, né? Então, os movimentos de torção, eles podem ocasionar isso. E como é que a gente evita esses nós? A gente tem que, primeiro, ter uma boa técnica de desembaraçamento, né? Ter muito cuidado. Você precisa também melhorar a penteabilidade, usar o cosmético em seu favor, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Bora fazer aquele resumo esperto aqui. Deixa eu só ativar o comentário de novo. Legal. Olha lá, gente. Hoje, então, o assunto foram os... Nossa, tá muito lento aqui o negócio. Tô trazendo ele, tá indo para o outro lado. Hoje, o assunto da live foram os 4 danos. 4 tipos de danos que podem acontecer na escovação. O que esses danos são? Como é que você faz para evitá-los? Falei, então, de bubble hair, falei de tricorrexinodose, de tricoptilose e de triconodose, para você entender que são 4 danos que podem e devem ser evitados conforme a sua técnica de escovação, conforme a sua ferramenta de trabalho, conforme os produtos que vocês usam, tá? Então, o meu intuito foi trazer essa consciência para vocês, explicar como é que você faz para evitar esse dano e ser um profissional realmente diferenciado, que sabe proporcionar estética, mas também você que sabe toda essa profundidade do conhecimento sobre o fio de cabelo. Eu falo sempre, gente, a base do cabeleireiro integrativo, e é isso que eu abordo também no meu curso, né? Que eu falo pro pessoal, olha, gente, tricologia, você precisa entender de cabelo, você precisa entender de cosmetologia, entender sobre os cosméticos que você tem para você usar. E você tem que ter boa técnica, no caso, uma boa técnica de escovação. Esse é o fundamento da coisa, né? Então, você ter a fundamentação teórica e prática
sobre cabelo, sobre cosmético e sobre técnicas de escovação que são voltadas não só para deixar o cabelo bonito, mas você prevenir esses danos aqui que eu mostrei para vocês. Se a pessoa ela faz uma escovação que deixa a cliente linda, maravilhosa, aí a cliente vai para casa, né? Quando no dia seguinte ou 2 dias depois que ela lava o cabelo dela ficou, né? A pessoa provocou um monte de tricorrexenodose ou de tricotilose. A pessoa vai para casa, ela vai ver o cabelo dela depois que lavar opaco, com frizz, poroso. E aí ela vira e fala assim: nossa, foi depois que eu fui naquele salão, foi depois que aquela pessoa escovou meu cabelo. Aí é duro, né, gente? Aí é muito ruim, certo? Então, ó, você que tá gostando do conteúdo do Cabeleireiro Integrativo, dá uma força pra gente, faz o seguinte. Primeira coisa, dá um curtir. Quando você curte esse conteúdo, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, você aumenta, né, a relevância desse conteúdo para as plataformas, eles alcançam mais pessoas. Outra coisa, comenta, porque eu e a Ju, a gente está coletando as dúvidas, os comentários, e eu vou começar a responder num formatinho um pouquinho diferente, os comentários de vocês especificamente, tá? Salva o post, compartilha com 3 amigos, você vai fazer muito pelo Cabeleireiro Integrativo para continuar trazendo esses conteúdos relevantes para vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigada a vocês pela participação e tenham uma ótima semana e semana que vem estamos de volta. Beijo para todo mundo!